Olá, bora mergulhar hoje num mundo que é fascinante e ao mesmo tempo bem perigoso, o da toxicologia. A gente vai focar nos metais pesados, elementos que estão por aí ao nosso redor e que têm uma história bem complexa envolvendo veneno, ciência e até justiça. Olha, parece até uma pegadinha, né? Mas a resposta para essa pergunta conecta tudo que a gente vai conversar hoje. E a resposta é o arsênio. É um elemento que mostra direitinho como a toxicologia funciona na prática, desde a identificação de um veneno, passando pela detecção dele num simples fio de cabelo, até chegar na aplicação disso na lei. Vamos desvendar esse mistério juntos? Beleza, vamos começar do começo. De forma bem simples, toxicologia é a ciência dos venenos. Mas ela vai muito além de só identificar o que é perigoso. Ela estuda como essas substâncias agem no corpo, qual a quantidade que as torna perigosas e, o que é fundamental, como a gente pode detectar a presença delas. É uma área-chave para a saúde pública e, como a gente já viu, para a ciência forense também. Então, agora a gente vai afunilar um pouco e falar de um grupo bem específico de toxinas, os metais pesados. Eles têm esse nome por causa da alta densidade, mas vamos combinar, o nome também cai como uma luva para o peso do estrago que eles podem fazer na nossa saúde. E o que é super importante entender aqui é o seguinte, o conceito de bioacumulação. Funciona assim. Diferente de outras coisas que o nosso corpo consegue processar e botar para fora, os metais pesados gostam de ficar. Eles se acumulam nos nossos tecidos, nos nossos órgãos, e o corpo demora muito para eliminar. E o que isso significa? Que mesmo uma exposição a doses pequenininhas, mas por muito tempo, pode se tornar algo extremamente perigoso. Bom, e desses vários metais pesados, tem três que são, digamos, os mais famosos pelos estragos que causam na saúde. O chumbo, o mercúrio e, claro, a estrela da nossa análise de hoje, o arsênio. São os que a gente encontra com mais frequência por aí e que já têm um longo histórico de toxicidade. E é aí que a gente chega no arsênio, um elemento cheio de dualidades. Porque ao mesmo tempo em que ele é um dos venenos mais clássicos da história, ele também tem usos que, pasmem, podem salvar vidas. Para ter uma noção do poder da coisa, o potencial tóxico do arsênio é tão grande que ele já chegou a ser usado como arma química, com efeitos que se comparam aos do gás mostarda. Isso já dá uma dimensão do perigo que a gente está falando, né? E essa tabela aqui mostra essa contradição de um jeito muito claro. De um lado, o arsênio está lá como ingrediente ativo de venenos para plantas e pragas. Do outro, ele é usado para fazer vidro e, em doses super controladas, é um remédio importantíssimo no tratamento de um tipo de leucemia. Ou seja, veneno e remédio. Tudo depende da dose e do jeito que se usa. Tá, mas o que acontece na prática quando o arsênio entra no corpo? Como é que ele age para causar tanto estrago? Vamos ver esse mecanismo de ataque mais de perto. Como ele se dissolve bem em água, o corpo absorve ele muito rápido, seja pelo estômago ou pela respiração. Assim que cai na corrente sanguínea, ele viaja para órgãos vitais, como fígado, rins, pulmões. E aqui vem o pulo do gato para a ciência forense. Ele se deposita em lugares como o cabelo e as unhas. E ali ele fica por muito, muito tempo, deixando um registro, uma espécie de histórico da exposição. Quando a pessoa é exposta a uma dose alta, de uma vez só, os sintomas são pesados, violentos mesmo. Começa aparecendo uma intoxicação alimentar muito forte. Dor de barriga, vômito, diarreia. Mas a coisa evolui rápido para sintomas neurológicos, como confusão mental, cãibras e até convulsões. É uma emergência médica seríssima. Agora, se a exposição for aos pouquinhos, em doses menores e por um longo tempo, a história é outra. É mais sutil. Começa com um cansaço, um mal-estar geral, mas com o tempo pode danificar os nervos e causar problemas de pele. E tem um sinal clínico bem clássico, que são as linhas de Mays, umas faixas brancas que aparecem nas unhas e que são um baita indicativo de uma intoxicação antiga por arsênio. E só para a gente ter uma ideia do quanto ele é tóxico, olha esse número. Essa é a dose fatal estimada de trióxido de arsênio por um adulto. É uma quantidade minúscula, que cabe na ponta de uma colher de chá. É uma substância que mata em quantidades mínimas. Ok, se o arsênio é tão poderoso e perigoso assim, como é que a ciência faz para encontrar ele, para provar que houve um envenenamento? É aqui que a gente entra no campo da toxicologia forense. A toxicologia forense é exatamente isso. Ela é a ponte que liga o laboratório de química com o tribunal. Ela usa análises químicas para achar e medir a quantidade de substâncias tóxicas no corpo. E com isso, fornece provas científicas que são cruciais numa investigação criminal. E essa área toda tem um pai, um pioneiro, Mathieu Orfila.
Lá no século XIX, ele foi o primeiríssimo a criar métodos organizados para detectar venenos nos corpos das vítimas. Ele transformou a suspeita de envenenamento em prova científica e basicamente fundou a toxicologia como a gente conhece hoje. O trabalho de um toxicologista forense parece mesmo com o de um detetive químico, sabe? Segue basicamente 3 passos. Primeiro, coletar as amostras com todo cuidado. Sangue, urina ou, como no caso do arsênio, cabelo. Segundo, a análise química no laboratório para identificar o que tem ali. E, por fim, a interpretação. A quantidade encontrada é suficiente para causar morte ou aqueles sintomas? É esse passo final que conecta a química com a história do caso. Mas a toxicologia não vive só de desvendar crimes, não. Ela está muito presente no nosso dia a dia, garantindo a nossa segurança de um jeito que a gente nem imagina. Um exemplo perfeito disso está aqui no Brasil, com a lei para motoristas profissionais, aqueles das categorias C, D e E. Para eles conseguirem ou renovarem a carteira de motorista, é obrigatório passar por um exame toxicológico que a gente chama de larga janela de detecção. E o que é essa tal larga janela? Pensa o seguinte, a lei exige que o exame seja feito usando amostras de cabelo ou pelos, justamente porque é ali que as substâncias, como drogas, ficam guardadas por meses. Enquanto o exame de sangue só mostra o que a pessoa usou nas últimas horas ou dias, o cabelo conta uma história de até 90 dias para trás. Viu a conexão? É o mesmo princípio biológico que a gente viu com o arsênio, sendo usado agora para a segurança de todo mundo nas estradas. Mas, apesar de toda essa ciência, ainda existem falhas, desafios. Sabe, isso aqui é um alerta da própria Sociedade Brasileira de Toxicologia. Mesmo a gente sabendo o quão perigoso é o arsênio, a venda dele no Brasil ainda não tem uma regulamentação tão rígida quanto deveria. E isso, claro, é uma grande preocupação para a saúde pública. E a gente termina com essa provocação para a gente pensar. O caso do arsênio, com essa história toda de veneno, de remédio e de detecção, mostra o quão importante é a toxicologia. Então fica a pergunta no ar. Quantos outros perigos invisíveis estão por aí, ao nosso redor, e será que a gente está preparado para identificar e se proteger deles? Bom, a ciência continua trabalhando para achar essas respostas.